Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder e, como eu faço em todos os programas, ofereço um livro. O livro que eu estou oferecendo, Luiz, é a segunda edição da Era das Contradições, prefaciada a segunda edição pelo nosso comum amigo, relator da Constituição, que é o Bernardo Cabral, e um confrade meu da Academia Brasileira de Filosofia, que é o Ricardo Vélez Rodrigues, que é um bom filósofo e que também faz uma análise, a dele mais filosófica, a do Bernardo mais política, sobre as contradições que eu vejo na era em que nós vivemos. Estou mandando esse livro para o amigo. Mas nós estamos conversando no intervalo entre os comerciais, Luiz Adams, as circunstâncias em que se discute nos Estados Unidos essa divisão entre republicanos, mas principalmente a tentativa de inviabilizar uma futura candidatura do Trump. É evidente que o estilo do Trump não é um estilo democrata. Ele, enfim, fala mais do que deveria falar, entende? O presidente deve ser mais cauteloso em tudo que fala. Quanto menos falar, melhor, porque ele ganha densidade quando fala. Mas o que eu vejo é que o Biden ganharia mais se não radicalizasse de imediato, tendo ele o controle das duas casas. Pela primeira vez, você tem com tranquilidade, embora seja uma pequena margem no Senado, uma margem maior na Câmara, e ele tem a presidência, os democratas controlam as duas casas legislativas e a presidência da República. Na verdade, e a própria Suprema Corte, nada obstante a indicação, a Suprema Corte nos Estados Unidos ela recebe tão poucos processos, pouco intervém, não é? Que, de rigor, não oferece problemas como, por exemplo, o que se discute muito no Brasil, o consequencialismo jurídico, um certo ativismo judicial, excesso de processo, excesso de judicialização da política, o que não acontece nos Estados Unidos. Me lembro, inclusive, de uma juíza, Sandra O'Connor, uma vez estava jantando com ela, era a época do impeachment pedido do presidente Clinton. E nessa jantar, estávamos eu, o marido dela, o então presidente do Instituto de Advogados, eu que tinha sido presidente do Instituto, e mais o presidente da Aluna. E éramos 5, e no almoço, no jantar, eu perguntei, Just, eu queria saber o seguinte, se chegar o processo do presidente Clinton na Suprema Corte Americana, a senhora daria ou não daria o impeachment? E daí eu sorri para ela e disse, sei que a senhora não vai me responder, mas eu fico a pergunta, não, professor Martins, respondo com toda tranquilidade. Eu daria o impeachment do presidente Clinton. Isso é Sandra O'Connor da Suprema Corte dos Estados Unidos. O marido dela disse, não, minha mulher, tá, né? Ele é advogado, economista, achava que a economia estava muito bem. Eu disse, daria. Mas eu disse, mas por quê? Se a economia está indo tão bem nos Estados Unidos, disse o professor Martins, ele mentiu para o povo americano. É isso. Um presidente não pode mentir para o povo americano. Então, quando ela disse aquilo, você percebe que é uma outra visão do papel do judiciário, onde hoje o que nós vemos é que o partido que perde no legislativo recorre imediatamente para o judiciário e o número de ações de natureza política que seja não se compara. Agora, nos Estados Unidos, de rigor, os poderes políticos são poderes políticos. Tem muito mais liberdade, eles não têm uma presença constante do Poder Judiciário. E eu tenho a impressão que isso é que me leva a crer, Luiz, de que talvez o Biden, se fosse, enfim, examinando, quanto menos radicalizar nesse momento, em que quase metade da população americana votou no Trump, tanto melhor ele começaria o governo, do que já começando com um conflito em que essa invasão do Congresso, uma eventual inviabilização do Trump no futuro, poderia contentar o Partido Democrata
mas cria uma cisão dentro do povo americano que não me parece positivo. Como é que você vê isso? Eu acho que existe uma preocupação aqui que tem que ser bem tratada, que é você pode até eliminar o Trump do cenário político, mas você não elimina o trumpismo, vamos dizer assim. Quer dizer, o Trump teve 74 milhões de votos, 74 milhões de dados, tem algum apelo, decorre de algum apelo que o Trump conseguiu centralizar. Então, se não for o Trump, será outro candidato, né, que procurará explorar o mesmo apelo. E não é de pouca coisa o fato que muitos republicanos hoje são... existe uma tensão que nos chama de GOP, né? Great Old Party, né? O grande velho partido, que é o Partido Republicano, entre aqueles que professam uma espécie de republicanismo tradicional, com uma ideologia liberal própria, daqueles que estão muito mais afetos a alguma agenda mais, digamos assim, envolvida nos debates atuais, né? Como uma questão de liberdade econômica, menor intervenção do Estado, baixa tributação e agenda de costumes. A Sarah Palin foi uma das primeiras que apareceu, né? O Trump é outro, acredito que os dois possuem, né? Não vamos esquecer que o Tea Party, que é o movimento, surge e estabelece dentro do Partido Republicano. Agora, eu acredito fundamentalmente que o Biden é uma pessoa muito centrista e muito equilibrada. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo no Brasil, não sei se você vai lembrar, quando foram reveladas aquelas, vamos dizer assim, traquinagens da National Security Agency, que acabou mostrando que espionava o governo brasileiro, e não só o Brasil, espionou os franceses, os alemães, teve reação no mundo inteiro por causa disso. E o Biden veio para cá pedir do Obama para amainar, presuma. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e eu sempre vi nele uma pessoa muito centrada, muito tranquila, muito ponderada, e eu acho que esse é o discurso dele, né? Eu não vejo... eu tive uma conversa... Eu estou hoje num escritório que é associado ao escritório americano chamado Mayer Brown, né? O escritório Mayer Brown, ele é um escritório que tem, como todos os escritórios, a advocacia tem diversos matizes, mas ele tem uma queda, uma predominância para o Partido Democrata. Alguns dos sócios do escritório hoje estão já participando do processo de transição do governo americano. Eu tive a oportunidade de participar de um debate com esses sócios via conferência, e eu fiz essa pergunta: escuta, existe alguma disposição do Biden de retaliação, de suma? E disseram não, nenhuma. Não é esse o objetivo. O que não quer dizer que ele não possa enfrentar processo, porque existe processo nos estados, né? Principalmente em Nova York, tem um processo contra o Trump, investigação. Mas no âmbito federal, nenhuma. Agora, esse evento do Congresso botou uma luz nova, né? Botou uma situação nova. Eu não acho que o Biden, por exemplo, as declarações que eu tenho visto, têm sido declarações no sentido de não se comprometer com nenhuma decisão, principalmente a questão que se refere a impeachment, né? É bom lembrar que impeachment nos Estados Unidos ela não é o afastamento do cargo. Impeachment é a abertura do processo. A palavra impeachment traduz abertura do processo, né? Que pode decorrer o afastamento. Aqui no Brasil, a palavra impeachment significa o afastamento em si, né? E não a abertura do processo. Então, é muito provável que possa abrir o impeachment, e essa talvez seja a resposta política, mas o impeachment não tem nenhuma consequência, porque ele não vai ser julgado no Senado a tempo e com os 2/3 de votos necessários para essa decisão. Então, ele acaba sendo uma resposta política limitada, como é comum acontecer em situações como essa. Mas o fato é que eu acredito que assim, o Trump, particularmente, pessoalmente, vai enfrentar algum desafio, mas eu acho que o desafio é exatamente esse. E eu tenho visto, é necessário unificar o país, é necessário heal, né, sarar, né,
reconstruir um certo sentimento de unidade nacional e afastar essas divisões que têm marcado a política americana mais recente. Fenômenos que eu acho que estão acontecendo lá e que estão se reproduzindo no mundo, inclusive no Brasil. Hoje é muito difícil debater, porque você tem que, para ser ouvido, você tem que cair no extremo. Se você começa a ponderar, você fica afastado do debate. Mas eu tenho buscado. Eu acho que a ponderação é o que nos dá razão, né? Não existe ponderação. Razão com gritaria não resolve nada. Mas eu vejo isso como uma fase, né? Uma fase que nós vamos superar como nação, sem sombra de dúvida. Meu caro Adams, eu lhe agradeço muito a entrevista que deu para o nosso programa. Aliás, concordo inteiramente na sua análise, que a minha também, da situação americana, e mais do que isso, de que a impressão que você tem, até pela própria dificuldade, pelo próprio perfil do atual presidente dos Estados Unidos, o eleito presidente, é um homem que sofreu muito na vida, e o sofrimento também é algo que faz com que a pessoa amadureça. E eu tenho a sensação de que é possível que se encaminhe, e o seu depoimento é importante, até porque você está vinculado a escritórios de advocacia, também vinculados ao Partido Democrata. Felizmente, o tempo é um grande inimigo no meu programa. Então, chegando ao fim do programa, quero agradecer muitíssimo a sua presença e a forma como tranquilamente analisamos o cenário americano. E aos meus telespectadores, eu quero esperá-los novamente no próximo domingo. Muito obrigado, Luiz, e até o próximo domingo.